Hoje eu quero falar de um problema, uma espécie de síndrome que existe no povo brasileiro. Hoje eu quero comentar aqui com vocês sobre isso. E se você a possui, você precisa de ter urgentemente, tá bom? Porque ela é prejudicial para você, além de ser uma visão errada. E hoje eu vou aqui dar alguns argumentos do porquê essa visão está errada. E a maioria dos brasileiros, infelizmente, tem essa visão, ok? Que é a inveja que muitos brasileiros têm por americanos. Uma espécie de anti-americanismo muito forte que vocês provavelmente já viu. E a maioria dessas pessoas que são os anti-americanos assim, tem alguns traços. Ele normalmente tende a ser um pouco mais para a esquerda. Ele normalmente tende a ser um pouco gado do Estado. Ele acha que o Estado vai resolver os problemas da vida dele. Ele costuma usar alguns jargões claros. E o SUS? Mas e o SUS? Você tem síndrome de vira-lata? Clássicos. E essas pessoas, infelizmente, não conseguem assumir que o país delas são uma merda, e é o Brasil. Eu, como brasileiro, tenho voz para poder falar que o meu país é uma merda e que existem outros países melhores do que o nosso, com sociedades mais avançadas, e que é necessário reconhecer isso para que possamos nos aprimorar como pessoa e para que possamos identificar os problemas do Brasil para que a gente deixe de ser essa sociedade atrasada. Vou falar nesse vídeo sobre o anti-americanismo, ok? Uma raiva que o brasileiro tem do americano. Mas e o SUS? E o SUS? E o SUS? E a conversão? E a educação? O esquerdista, ele não consegue admitir que os Estados Unidos é um país superior e pronto, que é uma sociedade mais organizada, que funciona e que é melhor que o Brasil, e fato. Ele vai ficar, mas e a natureza? Mas e o amor? Mas se lá... Vai ficar tentando arrumar desculpas atrás de desculpas, mas que não vai conseguir argumentar de fato. O anti-americanismo, ele, pra falar a verdade, não se passa de um sentimento de inveja, porém camuflado de anti-americanismo. Que, eu não gosto dos Estados Unidos porque eles são imperialistas. Eu não gosto dos Estados Unidos porque eles exploraram outras nações. Eu não gosto dos Estados Unidos porque lá não tem saúde. Hoje eu vou dar todos os argumentos aqui nesse vídeo, ok? Mas enfim, pra falar a verdade, isso não se passa de uma inveja, só que camuflada. Sabe por quê? Porque o Brasil e os Estados Unidos foram descobertos mais ou menos na mesma época. Era como se fosse dois irmãos gêmeos que nasceram juntos, porém hoje um tá bilionário e o outro tá pobre e perrapado. Aí esse pobre e perrapado fica falando, eu só não sou rico como meu irmão gêmeo porque eu fui explorado, eu fui sei lá o que, eu fui, blá blá blá, eu fui roubado. Que é o que eles falam, os portugueses os roubaram e blá 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 blá. Pra verdade é só uma inveja desse irmão gêmeo pobre. Aí ele vai ficar tentando desmerecer o irmão gêmeo dele rico. Não, ele só ficou rico porque ele roubou, ele sei lá o quê. Ele não simplesmente consegue assumir, beleza, este cara fez escolhas certas durante a história e eu não. E por isso ele é rico e eu sou pobre. Mas não, ele vai ficar tentando arrumar desculpas pra justificar o porquê o Brasil é pobre e os Estados Unidos é rico. Mas nem sequer eles fazem isso, tá bom? Porque eles não admitem. Eles ficam tentando arrumar umas desculpas assim. Então esse anti-americanismo é só uma inveja que esse irmão pobre tem do irmão rico. O irmão rico só dá risada pra ele. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o novo Papa, né? E no final do vídeo eu cheguei a fazer um comentário em relação a esse sentimento que existe, que muitas pessoas estavam, o novo Papa é americano, blá 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 blá. Aí eu comecei a pensar, eu comecei a ver alguns comentários, né? E eu vi que existe esse sentimento anti-americano muito forte. E hoje eu vou argumentar aqui pra vocês. Eu até peguei um comentário de um cara que comentou no meu vídeo para poder pegar em base, para rebater os principais argumentos anti-americanos que existem. Hoje eu vou mostrar para vocês provar para vocês que são argumentos inválidos e que não se passam de uma inveja. Mas só complementando, se aquele irmão gêmeo pobre reconhecesse que o irmão gêmeo dele rico ficou rico por causa das boas escolhas dele, e você, pelas suas más escolhas, você ia estudar qual foram essas más escolhas que o Brasil tomou durante essa história e quais foram as boas escolhas que os Estados Unidos tomou durante a história para hoje os Estados Unidos estar aqui e o Brasil está hoje aqui fudido, pobre. Enquanto os Estados Unidos tem lá suas empresas privadas, SpaceX, pensando como colonizar Marte, tá o Brasil aqui com um problema que tem cidade no Brasil onde metade da população não tem saneamento básico, tem
esgoto a céu aberto. Então, é inegável. Não adianta você ficar tentando comparar, não, mas e o SUS, vai lá, não tem saúde, vai lá. É bullshit, isso é desculpa. Aceite que lá é um país mais desenvolvido. É um país 100 vezes superior. E você precisa reconhecer isso para que você possa melhorar o seu país. Para com esse anti-americanismo que você tem no seu coração, que é uma inveja, ok? É uma inveja porque o seu irmão gêmeo está lá em cima e você, como irmão gêmeo, tá lá embaixo. Os dois países foram descobertos na mesma época. Os mesmos países tiveram 500 anos. A diferença foi que durante esses 500 anos, um só fez merda e o outro se dedicou. A mesma coisa entre os dois irmãos gêmeos, o outro tá aqui em cima, o outro tá aqui embaixo. Esse aqui não ia pra festa, não ficava bebendo, ele focava em estudar, se desenvolver, construir um negócio e ficar rico. Enquanto esse outro irmão gêmeo aqui, ele ficou na balada, ficou perdendo tempo, ficou usando droga, ficou rodeado de amigos incompetentes e inúteis, ficou rodeado de pessoas merdas. E depois ele ficou pobre, e o irmão gêmeo dele que se desenvolveu ficou rico, ele ficou falando, não, ele só ficou rico porque sei lá o que, não, eu não tomei decisões erradas, mas ele toda sexta-feira à noite ele ia pra balada curtir, eu não tomei decisões erradas, eu fui explorado. Desculpa, para de pagar de vítima. O Brasil hoje é pobre, não foi porque Portugal roubou o Brasil ou coisa tipo, não. O Brasil é pobre por causa das suas decisões. Os portugueses já saíram do Brasil tem 200 anos. E você ainda vai continuar dando desculpas que os portugueses roubaram o Brasil? Os caras já saíram daqui tem 200 anos, meu filho, pelo amor de Deus. E outra coisa, você acha que os ingleses também não roubaram os Estados Unidos também, não? Claro que roubaram, e não roubou, tá bom? Porque os Estados Unidos e o Brasil eram colônias desses países. E é um território seu, e você tem direito de explorar as suas colônias, porque ela é sua. Ele invadiu e tirou dos índios. Cara, os índios eram um bando de sociedade canibais. Fica ainda tentando os esquerdistas fazer uma gourmetização dos índios. Não, eles eram... Cara, os índios eram um monte de maconheiro que ficava num monte de tribo, no meio da floresta, fumando maconha, vagabundeando, praticando culto pagão e praticando canibalismo. Quero que se foda essa cultura aí, cultura europeia tinha que vir predominar mesmo. E você esquerdista que chore! Chore! Chore e chore e chore. E hoje você viu essa cultura europeia. Esse celular que você tá vendo esse vídeo veio da cultura europeia. Tá achando que veio de o quê? De um índio que tava numa cabana no meio da floresta amazônica fumando maconha? Pelo amor de Deus, deixa de ser hipócrita. Vamos lá responder alguns argumentos aqui dos anti-americanos. Os Estados Unidos exploraram outros países para enriquecer. Eu falo, tá, todos os países que se ascenderam durante toda a história da humanidade, os egípcios, os romanos, se ascenderam dessa maneira, meu filho, explorando os outros mesmo, invadindo países, roubando seus recursos e escravizando sua população. É assim que todos os países do mundo se ascenderam. Por que o Brasil não fez o mesmo? Sabe por que não fez? Porque o Brasil é fraco, incompetente. Por que o Brasil foi lá e não fez isso também? Por quê? Porque não consegue. Tem um povo fraco, um país fraco. Ele vai invadir e colonizar quem? Quem que o Brasil vai explorar? É mais fácil outros explorarem a gente. Então os Estados Unidos ficou rico explorando o Vietnã, a África, o petróleo do Iraque, a Europa. Por que o Brasil foi lá e não fez isso? Porque ele não consegue, ele é incompetente. Em vez de você ficar chorando, não, os Estados Unidos fez isso. Cara, o mundo é um grande filtro. É darwinismo social. É os países que têm as melhores estratégias, seja ela moral ou imoral, vai se ascender e vai dominar o mundo. E por consequência, vai aplicar as suas vontades, a sua cultura, como idioma, práticas, religiões, a sociedades mais fracas, inferiores. É assim que funciona. Foi assim em Roma Antiga, foi assim com os egípcios, foi assim em todos os impérios que já surgiu durante toda a história da humanidade. Não vai ser diferente com os Estados Unidos. Ou seja, primeira desculpinha do os Estados Unidos explorou o mundo, descartada. Bullshit. Bullshit. Todo país se enriqueceu dessa maneira. Se ascendeu dessa maneira, né? Não, mas o chinês não tá fazendo isso, tá bom? Não. Tem 1 bilhão de chineses sendo literalmente escravizado na China, trabalhando 18 horas por dia, 7 dias por semana, tomando chicotada nas costas. E não, a China é o único país que vai enriquecer sem explorar os outros. Cara, esquerdista é um câncer, cara. É uma doença mental que precisa ser erradicada da sociedade. Tem que ser eliminado, deportado do Brasil e mandado para uma ilha. Esquerdista é uma doença para esse país. Uma doença. Não, os Estados Unidos é racista, como eu já vi algumas pessoas falando. Cara, eu falo pra você, eu como negro, o país mais racista do mundo é o Brasil. O esquerdista já tá tendo uma convulsão agora. Já tá tendo uma convulsão epilética. E eu falo pra vocês, eu já morei nos Estados Unidos, já morei no Brasil. E, sendo negro, o país mais racista do mundo
é o Brasil. Eu vou te falar como existe um racismo velado no Brasil. As pessoas dão muito mais credibilidade para o que brancos falam. Por exemplo, muitas pessoas vão ridicularizar o que eu vou falar aqui nesse vídeo por simplesmente eu ser negro. Mas ela não vai falar, ela não vai colocar, por exemplo, na cabeça dela, ah não, eu vou ridicularizar porque ele é negro. Não, ele não faz isso propositalmente. Inclusive, ele não sabe que ele é racista. O racismo, como eu posso dizer, é camuflado, né? A pessoa, ela não sabe que ela é racista. É institucional. Não é institucional, caraca, como é que fala? É instintivo, isso, instintivo. É um racismo velado, que nem ela mesma sabe que é racista. Ela vai dar mais moral, confiar mais no que brancos falam. E isso acontece no Brasil e não acontece nos Estados Unidos. Eu vou te dar um exemplo. Me fala aí, negros ricos. Beleza, você vai pensar em vários negros que foram ricos, fizeram sucesso, né? Vamos lá. Eu vou dar 5 segundos para você pensar alguns nomes aí. Pensou alguns nomes? Pois é, eu tenho certeza que eram todas pessoas relacionadas à mídia. Ou era jogador de futebol, ou algum apresentador de TV, ou algum cantor, alguma coisa do tipo. Sabe por quê? Porque o negro só enriquece no Brasil fazendo palhaçada. E quando eu falo palhaçada, é alguma coisa necessariamente relacionada à cultura, mídia, atenção. Vai ser jogador de futebol, o Pelé, vai ser cantor, um cantor de funk famoso, vai ser um jogador de basquete, vai ser um jogador de futebol, vai ser o Vinícius Júnior. Então o negro, pelo menos grande parte deles, tá bom? Não vou falar que é todo mundo. A maioria deles só enriquece no Brasil desse jeito. Diferente nos Estados Unidos. Como que os Estados Unidos é racista, sendo que o país com a maior renda per capita por negro é nos Estados Unidos. O negro lá vive 100 vezes melhor do que o branco no Brasil. Então como que os Estados Unidos é racista? Ah não, mas lá existem bairros de negros, bairros de brancos. Isso é uma coisa cultural dos Estados Unidos. Então o branco também sofre racismo, porque nesses bairros de brancos e bairros de negro, o branco não pode entrar no bairro de negro, tanto quanto o negro não pode entrar no bairro de branco. Não é que ele não pode, tá bom? Só vai ser mal visto. Isso é um problema cultural enraizado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também tem seus problemas, ele não é perfeito, claro. Porém, não é um racismo contra negro. É simplesmente uma separação de cultura que, infelizmente, está enraizada nos Estados Unidos. Mas não é necessariamente contra negro, porque essa separação também existe contra brancos. Então, não vem falar que é racismo contra negro. É um problema cultural dos Estados Unidos de separação de povos. Vale lembrar que os Estados Unidos, até 50 anos atrás, tinha um apartheid. Tinha um banheiro de negro e banheiro de branco. Tinha um ônibus de branco e um ônibus de negro. Escola de negro, escola de branco. Prisão de negro, prisão de branco. Então isso ainda está enraizado, essa divisão racial nos Estados Unidos, tá bom? Não tem nada a ver com racismo. Tem a ver com uma divisão social, racismo contra negros, né? Está tudo relacionado a uma divisão social que lá existe, tá bom? Então, segundo argumento, racismo, bullshit, tá bom? O negro brasileiro, ele é um negro vitimista, que fica, sei lá o que, eu sou explorado, eu sofro, eu sei lá o que, eu sei lá o que. Enquanto o negro nos Estados Unidos está ficando rico, tá ganhando dinheiro pra caramba. Eu vejo lá muitas pessoas com carros esportivos nos Estados Unidos. Quando eu vou olhar lá dentro, a maioria deles que eu vejo é negro. E por que a gente não vê isso aqui no Brasil? Pois é, né? O negro lá é muito mais valorizado que o negro no Brasil. Então eu digo que o Brasil é o país mais racista do mundo, ok? E não é os Estados Unidos. Por os caras que ficaram nos Estados Unidos é racista, sei lá o que, blá blá. Eu sou negro, já morei lá. Tô indo morar lá, inclusive, daqui 15 dias, 20 dias, pra falar a verdade. E sei que não existe nada disso, ok? Bullshit. Mais um bullshit da sua parte. Você anti-americano aí. Ah, mas e o SUS? Vamos lá agora responder o retardado do SUS, o idiota mongoloide. Cara, quem fala e o SUS provavelmente tem um QI inferior a 70 ou ele é um doutrinado filho de uma p***. Então vamos lá responder o cara do... Mas e o SUS? E o SUS? Mesmo que supondo que realmente os Estados Unidos tenham esse problema de saúde, tá bom? O que não tem, o que eu vou argumentar pra vocês. Mas supondo que realmente tenha, seria um problema pra 500 qualidades, enquanto no Brasil é 800 problemas para uma qualidade. Eu posso citar uma qualidade brasileira. Culinária brasileira é 100 vezes superior à americana. Eu não citaria o clima, tá bom? Se eu falar do clima, eu sinceramente não gosto. Eu acho o Brasil muito calor. Apesar de que sim, tem regiões frias. Tem, às vezes também tem regiões quentes e frias. Tô falando a média, tá bom? Quando você pega a média, eu acho o clima americano mais agradável, tá bom? Enfim. Um engraçado também com um traço desses esquerdistas que falam, e o SUS? Eles não falam americano. Ah não, eu sou do El Salvador, eu também sou americano. Eles são estadunidenses, norte-americanos. Vai pra puta que pariu, cara. Vai pra puta que pariu. Eles não são estadunidenses, eles não são americanos, eles são estadunidenses. Vai tomar no seu rabo, cara. Se você nasce no Peru, você é peruano, porra. Você não é americano. Não, mas eu também nasci nas Américas. Foda-se! Você nasceu na Colômbia?
Ah, você tá sendo preconceituoso contra o colombiano. Não, cara, o colombiano, ele é colombiano. Não, para de ficar, ai, a América é todo o continente americano, todo mundo que nasce no continente americano é americano. Não, cara. O cara que nasce no Brasil, ele é brasileiro. O cara que nasce no Peru, ele é peruano. O cara que nasce no México, ele é mexicano. O cara que nasce nos Estados Unidos é americano. Você pode pensar, talvez, que, não, eles querem se denominar como toda a América. Pode ser, mas foda-se, cara, foda-se. Irrelevante pra caramba. Eu já vi de gente que fica, não, ele é um estadunidense. Ele não é americano, ele é estadunidense. Eu tenho que ir negativado. Vou dar um tapão na cara, na moral. Voltando, respondendo e o SUS, né? Que eu pulei um pouco. E o SUS? Sabia que um convênio médico nos Estados Unidos é $200 por mês? Pois é. Lá as pessoas não precisam de SUS, sabe por quê? Porque ela tem dinheiro para ir no hospital particular. O hospital particular é caro? Lá é caro, mas para isso que existe convênio médico, que infelizmente no Brasil é caro pra caralho. Uma pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil, R$1.500 por mês, nunca poderia pagar um convênio. Por quê? Porque o brasileiro não tem poder de compra. Então por isso que o Brasil, fudido do jeito que tá, não tem que fechar o SUS agora, tá bom? O Brasil não pode do nada fechar o SUS. Por quê? Porque o brasileiro ganha míseros R$1.500 por mês. Ele não tem condição de pagar um convênio. Então, Richard, você seria a favor de fechar o SUS agora no Brasil? Não. Agora não. Mas a gente tem que começar a trabalhar isso para que o brasileiro tenha renda de pagar um convênio particular e quando ele tiver essa condição financeira de pagar, a gente vai fechar o SUS no Brasil. SUS é uma bosta. SUS é um lixo. Pergunta pra qualquer pessoa que já ficou na fila do SUS, sabe como é que é. Fila de transplante, fila de tudo que você possa imaginar. O SUS, ele é bom, ele atende os pobres? Pode atender, mas ele tem muitos problemas. E pelo que a gente paga de imposto pra esse SUS, era pra ele ser 100 vezes melhor. E devido a toda essa ineficiência burocrática, estatal, de roubalheira, ineficiência, incapacidade mesmo, o SUS é uma bosta. Enfim, deixa eu completar. Cara, eu não consigo seguir um raciocínio reto, né? Eu vou seguir um raciocínio, no meio do caminho eu vou indo por outros caminhos. Enfim, lá as pessoas podem pagar um convênio, que é $200, $300 por mês. Sabe o que é $200, $300 para um americano? É equivalente a um dia de trabalho de um cara que recebe um salário médio nos Estados Unidos. Não vou colocar salário mínimo, tá bom? Porque salário mínimo... Lá, por exemplo, o salário mínimo nos Estados Unidos é $7 a hora. Mas, literalmente, eu não conheço ninguém lá que ganha $7 a hora. O mínimo que eu conheço é a pessoa que ganha $15 a hora. Então, eu acho um pouco injusto até fazer a comparação de salário mínimo para salário mínimo. E não é convertendo, tá bom? Antes dos caras que ficam convertendo salário, convertendo coisa, esquece isso. Pensa na sua própria moeda nativa do país, tanto o americano quanto o brasileiro. Vamos lá. Uma pessoa, o salário médio nos Estados Unidos é $15 a hora. Vamos colocar que ele trabalha 8 horas por dia, de segunda a sexta. Eu vou fazer um cálculo aqui. Olha, vamos colocar que ele trabalha 8 horas de segunda a sexta, ou seja, 8 vezes 5, 40 horas por semana. Vezes 4 semanas do mês, ele trabalha 160 horas. Vamos falar que ele ganha $15 por hora. Ele ganha $2.400. Beleza. O cara ganha $2.400 por mês. Vamos dividir por 30 para ver quanto que ele ganha por dia? $80 por dia. Vale lembrar que $2.400 é um cara que trabalha 8 horas por dia de segunda a sexta, tá bom? A cultura americana não é disso. A maioria dos americanos que eu conheço trabalha 12, 14 horas por dia, pelo menos 6 dias por semana. Diferente do brasileiro que quer tirar a escala 6 por 1. Mas vamos lá. Enfim, esse negócio de escala 6 por 1 é outro debate, outro assunto. O americano, vagabundo que trabalha pouco, ganha $80 por dia. $300 de um convênio é equivalente a... Deixa eu fazer a conta aqui certinha. Então a gente possa fazer de cabeça aqui. 4 dias de salário dele do mês. Então, o cara que trabalha ali pra falar a verdade, eu fiz essa conta um pouco errado. Mas foda-se, não importa, é pouco. $300 para um americano por mês é pouquíssimo, tá bom? Ele pode pagar esse convênio sem problema nenhum. Diferente que no Brasil um convênio, vamos falar, um convênio aí de... Um convênio bom, que esse de $300 é um convênio bom nos Estados Unidos, tá bom? Tem convênio lá de $80. Tô falando um convênio bom. $300. Um convênio bom no Brasil é R$1.000. Convênio muito bom, no mesmo nível que o americano de $300. É R$1.000. Um cara que ganha R$1.500 por mês, ele pode pagar R$1.000 de convênio? Obviamente não. Então, argumento. E o SUS? Descredibilizado. Lá as pessoas não precisam de SUS. Fora que tem uma outra questão também lá. Se você for pobre, tipo, muito pobre mesmo, você tem direito à saúde de graça lá sim, tá bom? Isso é por estado, não é todo estado, mas a maioria dos estados tem direito. Se a pessoa for muito pobre, tipo um mendigo, uma pessoa que realmente ganha um salário mínimo, ela tem direito à saúde de graça sim. Inclusive, tem uma conhecida minha que teve um parto nos Estados Unidos que custou $80 mil. Chegou
Ela teve o parto, foi atendido normal, tá bom? Em caso de emergência, se foi atropelado, eles não vai ficar com a maquininha de cartão assim, você tá morrendo lá, passa o cartão aqui pra mim te atender. Não, eles vão te atender normal, tá bom? Só que depois vai chegar a dívida pra você. E essa pessoa, essa conhecida minha, teve um parto nos Estados Unidos, eles fizeram um parto normal, só que depois chegou uma dívida de $80 mil pra ela. E depois, só que embaixo tava um carimbo, pago pelo governo. Por quê? Porque ela era de baixa renda. Então, se você é de baixa renda nos Estados Unidos, saúde o governo vai pagar pra você. Então, eu acho que eu já tô cansado, tá? Esse vídeo já tá bem longo já. Já dei muitos argumentos aqui pros anti-americanos, que pra falar são só invejosos mesmo, que são fudidos no Brasil e não reconhecem que os Estados Unidos é um país rico, um país decente, 100 vezes melhor que o Brasil. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Você que é esquerdista vai tomar no seu rabo. Eu não quero você acompanhando meu canal, tá bom? Eu não quero você acompanhando meu canal, mano. Você é burro. Eu não gosto de público burro. Eu não quero ter público burro. Eu quero ter um público qualificado. Se você que faz o N, mano, pode sair do meu canal. Eu não quero você aqui. Você é um merda. Você é um bosta. Vaza daqui. Falou, é nóis.